Mais um papo sobre HQ para você e hoje nós vamos receber aqui Sam Hart. Quem nunca ouviu falar dele, hein? Um grande artista aí e ele está com mais um projeto lá no Catarse chamado 10 Dias Perdidos. Vamos bater um papo aí com o Sam Hart e entender como a gente faz para apoiar esse projeto aí, que é um projeto longo em 8 episódios, hein? Vamos lá, vamos conversar com o Sam. Vamos embora. Opa, galera, boa noite. Olha aí, mais um papo sobre HQ e dessa vez muito especial aí com vocês. Hoje a gente vai conversar com o Sam Hart, um artista aí de primeira, que está com um projeto no Catarse de uma série aí, uma história seriada, são episódios. Ele vai contar tudo isso aí pra gente. Antes, eu só quero fazer 2 lembretes aí. O primeiro, e mais importante, pedir o seu voto de confiança. Me ajuda aí, se inscreve no canal, toca no sininho, deixa um like aí pro titio. E o segundo é te lembrar, a gente tem uma parceria com a Amazon, então em todos os vídeos eu deixo links aqui embaixo na descrição do vídeo com algumas dicas de HQs, filmes, livros que eu curto ou da própria HQ comentada no vídeo, dependendo do vídeo. Beleza? Boa noite, Sam. E aí, rapaz, Oba, boa noite. Beleza? Tudo jóia. E aí, qual que é esse projeto aí que está no Catarse? Que, aliás, deixa eu só... Galera, quem indicou o Sam para conversar com a gente foi o grande homem do acampamento da revista Calafrio, Juliano Capora. Ele entrou em contato comigo e falou: você precisa conversar com o Sam, ele está com um projeto muito bacana e tal. A gente ensaiou, finalmente saiu. E aí, Sam, conta pra gente aí desse seu projeto aí lá no Catarse. Valeu, Cássio. Obrigadão pelo convite. E, bem, primeiro, o Juliano foi meu aluno na Quanta, na primeira ou segunda turma, a primeira turma de aula de história em quadrinhos que eu dei, já vai fazer 20 anos. Então, conheço o Juliano faz bastante tempo já, e vi a evolução dele e estou super orgulhoso que agora ele é profissional, carimbado e está em todos os eventos, ajudando, inclusive, a divulgar trabalhos de outros autores, como o meu. Então, não, e assim, eu quero, então, agradecer a você, porque o Juliano teve um professor excelente, porque, assim, particularmente, eu sou muito fã do traço do Juliano. É um negócio, assim, absurdo. A série do acampamento na revista, assim, ficou perfeita. Eu não consigo imaginar no traço de outro artista. Então, mais um agradecimento a você aí, Sam. Mas o Juliano, ele chegou no curso já com traço excelente. Eu dei alguns toques, mas ele já estava super encaminhado, ele já estava super bem. E o professor faz o que pode para ajudar, mas muitas vezes depende do empenho do aluno. O Juliano sempre foi super empenhado, desde que eu conheço ele. Boa. Então, falando sobre o projeto, o 10 Dias Perdidos, tem alguns exemplares aqui em cima da minha cabeça, do meu lado, e aqui os 4 exemplares, 4 capítulos que já foram publicados até o momento. É uma minissérie em 8 partes, que trata do final do século XVI, onde aconteceu, de fato, um acontecimento real que afetou o nosso calendário. O calendário que a gente usa hoje em dia é o calendário gregoriano, Isso. E, na época, era o que era usado pela Europa inteira, era o calendário juliano. E teve a mudança. Em 1582, foi determinada que ia ter uma mudança no calendário para ajustar as datas. Tinha um pequeno erro no cálculo que fazia com que as datas religiosas estavam saindo fora da época certa. Então, Páscoa já não era mais na primavera,
Natal já não era mais no meio do inverno. Então, foi determinado que iam mudar, né? E aí o Papa Gregório determinou essa mudança, por isso o calendário gregoriano. Só que para fazer esse ajuste, tiveram que pular 10 dias. Então, literalmente, as pessoas foram dormir no dia 4 de outubro e, em vez de acordar no dia 5 de outubro, pulou-se 10 dias e acordou, todo mundo acordou no dia 15 de outubro. Então, são Acordaram 10 10 dias. dias mais velhos, então. Exatamente. Sim. E sem aproveitar esse tempo, são 10 dias que sumiram para a história. Sim. Então, quando eu estava pesquisando, eu já fiz muito quadrinho para a Inglaterra, como Robin Hood, Rei Arthur, Joana d'Arc, e foi justamente nessa época que eu estava fazendo a pesquisa visual para essas histórias que eu acabei esbarrando nesse fato histórico, que eu achei super curioso e perfeito para encaixar uma aventura. Então, os 10 dias perdidos, do título da minha história, são esses 10 dias. Se refere à mudança de calendário. Exatamente. E, como não poderia deixar de ser, a minha história toda trata de tempo e basicamente, a outra coisa que eu posso divulgar já de cara, né? Então, trata desses 10 dias e é um mundo, na minha história, a ciência e a magia existem ao mesmo tempo. Toda a magia, toda a ciência existe ao mesmo tempo. Sensacional. E tem aí o outro fato histórico real que me levou a fazer a história do jeito que eu escrevi foi encontrar também um personagem real histórico chamado Tycho Brahe. Ele foi um astrólogo e um astrônomo do rei da Dinamarca na mesma época. Então, ele estava vivo e trabalhando, né, em 1582. 10 anos antes, ele tinha descoberto uma estrela, uma supernova, que foi chamada de nova estrela. E ele tinha um espaço que era basicamente a universidade, a escola dele, onde muitos alunos iam para estudar, outros profissionais, tanto de astronomia quanto de astrologia, que na época era basicamente a mesma coisa, iam para trabalhar com ele. Ele era além disso, né, de que era um grande cientista, a outra coisa muito curiosa sobre ele é que ele perdeu o nariz. Perdeu, nossa. Não. Ele teve o nariz decepado num duelo. Ele tinha... Pode falar. Pode continuar. É que isso não aparece na minha história. Ia aparecer, a minha história ia ser o Tycho Brahe perdendo o nariz, porque ele de verdade perdeu o nariz num duelo com o primo dele ele era namorador, e eles brigaram sobre uma menina. E aí ele perdeu o nariz e ele passou o resto da vida, ele viveu até os 40, 50 e tantos anos, com o nariz de bronze. Então, ele era um cientista super renomado. Eu não conhecia esse personagem, essa história real, né? Eu não conhecia. Um cientista renomado, beberrão e briguento, com um nariz de bronze. Eu achei, cara, isso parece um personagem, mas eu acho que eu posso fazer uma aventura onde ele perde o nariz de uma maneira mais interessante ou mais heróica do que apenas um duelo. Então, essa ia ser a minha história, né, inicial, ia ser ele se metendo numa grande aventura para salvar a humanidade e perdendo o nariz. Mas, ao fazer a pesquisa sobre ele, o trabalho dele e tal, eu esbarrei na irmã dele. Ele realmente tinha uma irmã que ajudava ele, né, nos trabalhos, catalogando todas as estrelas. Ele foi o último astrônomo que fazia observações a olho nu. Né? Então, ele tinha um monte de equipamento para ajudar nos cálculos e tal, mas para observação era tudo no olho nu. Então, ele passava noites inteiras observando o céu. E ele tinha essa irmã que ajudava nas observações e nas anotações. E aí eu achei interessante de que essa pessoa, né, assistente de um cientista, assistente de gênio, pudesse talvez se meter na aventura no lugar dele.
Então, logo na primeira edição, a gente é apresentado ao Tycho Brahe, ao espaço dele, onde ele estudava, a outras pessoas. Ele tinha esse observatório numa ilha entre a Dinamarca e a Suécia. Por causa dos céus limpos, era longe de todas as grandes cidades da época, e então a história começa nessa ilha, a ilha de Ven, e aí é a irmã dele que então vai se meter nessa aventura. Caramba! Mas aonde que entra aí os 10 dias? A aventura é nesse espaço de tempo ou não? Se você puder contar, porque a gente não quer estragar um spoiler aqui, hein? Na minha história, o que acontece é de que os seres humanos estão sendo congelados, todo mundo fica congelado, e só a Sofia, por alguma razão, não é congelada. E aparece uma fada para dizer para ela que você precisa ajudar a gente. Na verdade, o detalhe é que a fada estava à procura do Tycho Brahe, mas o Tycho Brahe também está congelado. Então a fada diz, não tem o Tycho, vai você mesma, então vamos lá. E a Sofia diz, não, mas espera aí, você é fada, tem deuses, eu não sou ninguém, nem, tipo, você precisava do meu irmão. E a fada fala, seja lá o que está congelando os seres humanos, está roubando o poder dos deuses. Então, é você mesma que vai ter que me ajudar. Vamos. Caramba, então, cara, já fiquei curiosíssimo para ler isso aí. Cara, eu fui pesquisando essa história, né? Esses dois elementos, né, do calendário e do Tycho Brahe, foram os primeiros dois elementos. Aí teve algumas outras imagens, tal, que me foram aparecendo, mas aí eu comecei a escrever e me levou 2 anos, entre outros projetos. Eu estava desenhando, continuo dando aula, mas foi 2 anos de pesquisa. Eu tenho uma pilha imensa de livros de magia e de ciência que foi fomentando e informando a história. Putz, legal pra caramba. Agora, passa pra gente aí, pra galera que tá assistindo, qual que é o endereço lá no Catarse? catarse.me? Isso, e aí barra 10 dias perdidos, 5. Né? 5 numeral, tá. 10 numeral, 5 numeral, 10 dias perdidos. Mas se procurar pelo meu nome também, Sam Hart, vocês encontram lá. 10 dias também perdidos. Encontra lá, né? E eu tô colocando todo o capítulo no Catarse. Então, o capítulo 6 deve estar no Catarse, provavelmente em dezembro. Tá e bom. Até lá, dá para comprar na Comics, na Monstra, na loja Mitos e na loja da Ugra. Então, são as 4 lojas aqui em São Paulo que tem todas as edições. Então, isso que eu ia perguntar para você, porque, assim, pelo que a gente conversou, então, lá no Catarse, nesse momento, o episódio 5 já fechou a campanha, certo? Pelo jeito. Então, sim. Então, já fechou a campanha, mas a partir de, sei lá, começo de dezembro, você já lança lá o capítulo 6. Isso, e sempre que eu coloco no Catarse um novo capítulo, é possível comprar todos os capítulos anteriores também. Então deixa eu só... galera, então, explicando aí direitinho, para a gente não perder... Eu, por exemplo, eu já fiquei super entusiasmado, eu vou ter que pegar na Comics, não vai ter jeito. Inclusive, durante a semana aí, eu devo estar indo lá na Comics, encontrar com o Daniel legal. Sachs. Aí eu já aproveito, já pego minhas 4 edições lá, se já tiver as 5 lá, que eu acho que não vai ter ainda, né? Mas 5 só no final de outubro. Só no final de outubro. Então, eu já pego as minhas 4 edições. Agora, assim, pelo que a gente entendeu aqui do Sam, como é que a gente faz para pegar a história desde o começo? Então, Comics, e aí tem no site da Comics também, a Ugra Press, tanto na loja quanto no site, e aí presencial na loja Mitos e na loja Monstra. Na loja Monstra. A Monstra também é uma loja sensacional. Então, galera, vamos ficar ligadinho aí, a partir do comecinho de dezembro, já deve estar pintando o Catarse do 6. Se você não quiser esperar até dezembro para pegar os 6 números, né? 5 números. Já pode. Os 5 mais o sexto, né? O sexto em dezembro. Então, no comecinho de dezembro, quem entrar no Catarse vai ter a opção de pegar o combo com as 6
as 6 edições. E vai receber tudo quando finalizar as 6, é isso? Isso. Então. Recebe quando imprime. Eu tô fazendo a impressão, o tamanho, por sinal, é um pouco menor do que o formato americano. Então, esse daqui é um projeto anterior meu, projeto Mega Ultra Super Secreto, super-herói brasileiro, que é formato americano. E o 10 Dias Perdidos é um pouquinho menor e é em preto e branco, para quem gosta de arte em preto e branco. Eu adoro. Legal. Então, galera, assim, ó, eu, Cássio, como eu sou, assim, ávido por ler, principalmente material nacional e tal, eu já vou entrar. Aliás, quando você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente eu já fiz o meu pedido na Comics, ou peguei pessoalmente lá, que como eu comentei, eu vou estar por lá. Mas assim, então fica a dica aí, já entra na Comics, pede aí os 4 números e lá no comecinho de dezembro você apoia os 6, porque assim, o mais importante também é sempre apoiar o projeto já no início no Catarse, porque muitas vezes o artista ele fica, como é que fala? Desesperado. Hã? Desesperado é o nome. Desesperado, não, e fica com aquele negócio dos pratos, sabe aqueles palhaços no circo que ficava assim, segurando vários pratos? Então, o artista tem que ficar com aquilo. Então, para a gente apoiar mesmo o projeto, a gente tem que ficar ligadinho lá no Catarse. Na medida do possível, eu trago aqui as informações dos projetos que eu vejo por lá e tal. Legal. Então, no comecinho de dezembro, já vamos correr lá, todo mundo, inclusive eu, a gente já apoia os 6, pegando o combo dos 5, mais os 4 que já estão disponíveis, vamos correr aí nas lojas e já pedir, certo? Legal. Pô, valeu, Cássio. Obrigadão pela ajuda. É sempre importante, eu apoio o quadrinho nacional, compro muita coisa pelo Catarse e nos eventos, infelizmente esse ano estamos sem eventos. Nesse Catarse, do 5, eu coloquei muita coisa dos meus projetos anteriores. Então, tem sketchbook, tem outras histórias, outras revistas que eu já fiz. Cada projeto no Catarse, cada capítulo que eu coloco no Catarse, eu coloco recompensas diferentes também. Além dos números anteriores, às vezes dá para comprar arte original, sketch card, aquarelas. Então, tem sempre uma boa opção. Então, galera, assim, Santos, só tira uma dúvida para mim. Eu vou amanhã eu já vou entrar em contato lá na Comics, vou entrar no site lá, vou comprar minhas 4 edições. Agora, sim, existe a possibilidade, lá em dezembro, quando eu for apoiar o 6º capítulo, eu consigo, então, sketchbooks, algumas coisas dos Sim, vai depender. Toda a campanha eu vario quais são as recompensas possíveis. Então, no 6º capítulo, provavelmente eu vou colocar artes originais como opção. Isso aí é muito bacana. E o legal de apoiar pelo Catarse é de que tem as metas estendidas, né? Então, além da primeira meta, que é a impressão da revista, eu sempre coloco a primeira meta estendida como um mini print da capa sem o logo. Então, é um print colorido que vai dentro da revista, né, praticamente do tamanho da revista. Da revista um pouco menor? Um pouquinho menor só. E aí a segunda meta estendida é o wallpaper, que é uma arte original, é uma arte inédita, aliás, que só vai para os apoiadores, exclusiva para apoiadores. E pela primeira vez nessa campanha do 5, eu estou colocando mini calendário. Então, também vai ser uma arte inédita. Então, é legal quando o pessoal apoia pelo Catarse, que recebe essas coisas que não dá para ter na loja. Putz, então, que pena que a gente não pôde começar a apoiar desde o primeiro, porque, galera, a gente ia poder estar pegando um monte de coisa aí diferente que o Sam disponibiliza para a gente. Agora, assim, antes porque eu quero perguntar dos projetos anteriores, que eu já me interessei por esse um que você mostrou aí, né? Eu quero saber se também estão na Comics, nas lojas e tal. Tem sim. Agora, assim, antes eu queria que você dá uma geral, porque assim, eu gosto bastante de saber da parte gráfica da publicação.
né? Eu sou um cara que até nos meus resenhas, às vezes, eu meto um pouco o pau, eu falo, porra, eu paguei 45 conto nisso aqui, o gibi tá abrindo já no meio, eu recebi sexta-feira. Então, assim, né? E aí, a gente está tendo visita ali, galera. Ó, passa assim para a gente, quantas páginas são, o tipo de papel que você utiliza nas impressões, o tipo de papel na capa. Tá. A capa é sempre colorida, papel, acho que 150 gramas, laminada, é feita com marcate. O marcate está imprimindo todas as edições. O marcate, o Frausio? O do Frausio, exatamente. Putz, cara, eu sou muito fã dele, eu tenho um monte de coisa dele aqui. Ah, legal. Não, o cara é super gente boa, eu conheço desde faz muito tempo, desde a época da escola, eu já ia nos eventos para falar com ele, já fiz entrevista com ele. Então, é alguém que eu acompanho a carreira faz muito tempo e ele, de vez em quando, né, acaba imprimindo revista de outras pessoas. E aí, a dele ele imprime tudo lá naquela máquina dele lá, né? É muito legal, cara. Exatamente. Eu tenho, aliás, é uma coisa que eu queria recomendar também. Eu tenho feito, ao longo da 5ª edição, toda semana eu tenho feito lives sobre a produção da revista. Então, para quem gosta de acompanhar ou de conhecer o processo de produção de uma história em quadrinhos, pode entrar no meu YouTube, que é youtube.com/samhart73. Tá? E aí tem todo o processo, desde o primeiro esboço, o roteiro não, porque o roteiro já estava feito, mas a parte do desenho, tem a parte de esboço, tem desenho a lápis, arte final, tem uma parte que é aquarela, eu mostro a feitura da capa, e eu fiz um bate-papo com o Marcati sobre a impressão, como que é a parte dele, como que ele recebe a arte, o que ele faz, como funciona a máquina. Então foi bem legal. Nossa, meu, muito, muito bacana. Eu já vou me inscrever lá, porque assim, eu me interesso bastante. O próprio Marcati, às vezes, no Instagram, ele publica uns vídeos das revistas dele girando lá na impressora e tal. Cara, eu acho aquilo muito legal, muito bacana mesmo. É muito legal. Eu adoro conhecer, eu não teria paciência para produzir, mas ele descreve nesse bate-papo o processo todo. Cara, é um trampo. Se desenhar é um trampo, imprimir é mais um trampo. É o dobro do trampo. Mas aí o papel interno é offset 90 gramas. Ok, tudo preto e branco. Eu adoro arte em preto e branco, né? Uma das coisas muito legais. Eu nasci na Inglaterra, o meu nome é inglês mesmo, não é adaptado, não é versão. E eu vim para cá com 10 anos. Eu tenho uma parte da minha família que é brasileira, então eu não sou radicado, eu tenho dupla nacionalidade. E chegando aqui, uma das coisas que eu adorei foi encontrar o material antigo, tanto da EC Comics, quanto da Cripta, da Spectro e da revista Mad, tudo em preto e branco, que é maravilhoso para a gente conseguir ver o traço, conseguir ver o desenho. Exatamente, o detalhe do traço, né? Exatamente. O detalhe do traço. Agora, então, já que você entrou nessa parte aí, falando da sua origem lá e tal, conta um pouco para a gente, quando que você chegou no Brasil, um pouco dos trabalhos que você fez, sem falar ainda dos que estão disponíveis lá na Comics e tal. Tá. E aí depois a gente entra e fala deles já para a galera já sair dando um pacote do Sam. Legal, tá, já bem, eu vim para cá com 10 anos, mas já com 6 anos eu lia tudo que era quadrinhos, e com 6 anos eu decidi que eu queria trabalhar com história em quadrinhos. Putz, cara, é precoce, mano. Então, eu acho, assim, 6 anos é aquela idade onde as crianças estão falando, eu vou ser astronauta, eu vou ser dentista, eu vou ser policial, eu vou ser cowboy. E eu falei, o que eu gosto? Eu gosto de história em quadrinhos, então eu vou desenhar quadrinhos. E aí, e isso é verdade, chegou nos 18, eu tá bom, vou fazer quadrinhos, né, minha vida toda. E aí chegou com 18 anos, final da escola,
a época de fazer vestibular. E todos os meus amigos, tipo, o que eu vou prestar? Não sei o que eu vou prestar. Começam a fazer consulta e ler livros sobre vocação, não sei o quê. E eu, mas, pessoal, vocês já não escolheram com 6 anos? Tipo, você não ia ser astronauta, você não ia ser policial. Tipo, vocês estavam brincando, não era sério isso? Eu levei a sério, para mim realmente era isso. Putz, cara. E agora, assim, até filosofando um pouco, cara, você entrou num ponto que agora você me fez refletir numa coisa que eu acho que, cara, você tem toda a razão e eu não tinha pensado nisso. Se todo mundo desse ouvido àquela ansiedade de garoto, eu acho que teremos muito mais pessoas felizes nas suas profissões, né? Porque o que Eu tem de acho que gente você... como eu, que fez administração de empresas por absoluta falta de ideia do que fazer, deve ter muitos por aí. Com certeza. É o exemplo clássico de crise da meia-idade, principalmente para homem, né? De que chega nos 40 anos, joga tudo para o alto que eu vou fazer? Aí Vou fazer faz o aquilo que que eu queria queria. fazer quando era criança. Exatamente. Eu dou aula até hoje, né? Eu dei aula durante muito tempo na Quanta e hoje em dia eu dou aula numa outra escola chamada Axis, que é voltada principalmente para a parte artística relacionada a cinema, publicidade e jogos. E eu vejo muito isso. Tem a molecada de 20 e poucos anos, mas tem muitos alunos de 30 e tantos, 40, que chegou nesse ponto da vida e fala, deixa eu estudar o que eu realmente quero, né? O que eu sempre quis fazer. Putz, legal, legal isso. Mas e aí? Aí você. Cheguei no Então, Brasil com 10 anos, com os meus desenhinhos embaixo do braço, e saí mostrando. Eu desenhava toda hora, em todo lugar, na escola, fazia a caricatura dos professores, dos colegas. E com 13 anos, eu estava fazendo, né, eu já fazia algumas ilustrações para um outro lugar, que tipo, né, um moleque que desenha, aquela coisa de amigo. trabalho da escola, naquelas cartolinas, era tudo por sua conta. Exatamente, isso também. Mas aí, com 13 anos, uma amiga da minha mãe, jornalista, me apresentou para um desenhista profissional, de fato, né? Tipo, vem mostrar teus trabalhos. Mostrei minhas folhas soltas, e ele acabou, foi na época da Chiclete com Banana, e a Putz, revista saudosa. Circo estava sendo lançada. Então eu fui no lançamento da revista Circo, foi em Pinheiros, num bar, eu não tinha idade para beber ainda, mas eu fui com esse desenhista e ele acabou me apresentando para vários outros desenhistas na época, né, nessa festa, e eu estava com os meus desenhos. Ele falou, não, leva seus desenhos. E aí, tipo, molequinho, né? Aí eu É, fiquei sentado no canto do bar e é. fiquei mostrando os meus desenhos, sempre que aparecia algum adulto que me desse um pouco de atenção. E aí um desenhista que viu meus trabalhos nesse dia, ele quebrou o braço num acidente de moto. Não fui eu, não tive nada a ver com isso. Não, Ele não quebrou foi o o. braço, né, um mês depois. E ele lembrou de mim. E aí ele precisava, então, de um assistente para ele fazia umas páginas de atividades numa revista infantil. E aí ele me chamou. Então meu primeiro trabalho mesmo, assim, consistente, que durou alguns meses, né, enquanto o braço dele estava sarando, foi de assistente de desenho em atividade infantil. Esse foi meu primeiro gosto, assim, de Isso, realmente. Oi? e isso você era garotinho. Tinha 13 e 14 anos. Caramba, E a legal. partir daí eu não parei, porque aí eu comecei a fazer fanzine, eu frequentava, né, o que veio antes da Comics era a banca Tiragem Limitada. Mais ou menos nessa mesma época, conheci o pessoal da banca, Sim, eu sim. ia lá todo dia, ou toda semana pelo menos, e acabei participando de muitos fanzines que eles estavam produzindo e de pessoas que se juntavam e se conheceram ali. Então, isso foi em 88 que eu conheci o pessoal da banca. A gente fez um fanzine chamado Matrix. Também nada a ver com o filme, mas que ganhou Bem, bem a primeira. antes, né? Muito Bem antes. antes Então, do filme. em 91, a gente ganhou o prêmio de melhor fanzine na primeira Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro e o HQ Mix também, de melhor fanzine. Então, aí eu já estava Legal, com. show de bola.
16, 17 anos, e aí pronto, aí não parei mais. Mas eu digo que eu não parei, só que eu tive mais ou menos o que para mim parecem ser carreiras paralelas na Inglaterra e no Brasil. Porque aí eu fiz fanzine, fiz trabalhos profissionais, fiz ilustração para jornal, fiz uma outra revista, eu ia muito na Art Comics mostrar portfólio para trabalhar para os Estados Unidos, No fiz mercado americano. Exatamente, fiz uma edição, uma biografia da Marilyn Monroe, junto Putz, com cara, Alexandre bacana. Jubran. Foi Uau! legal. Mas aí eu fui para a Inglaterra em 95 e fiquei 2 anos lá. E quando eu estava lá, eu fiz um curso de computação e minha filha voltou. Voltou. E acabei trabalhando, eu fiz muitas aulas lá, eu fiz aula de desenho com o David Lloyd e com o Dave Gibbons, e fui trabalhar com John Higgins, que é o colorista do Watchmen. Caramba! E também, aliás, hoje mesmo no Twitter, um cara postou sobre o meu trabalho que eu fiz nessa época para a revista do Power Rangers e do VR Troopers. Tinha uma editora que tinha licença, eu fiz algumas histórias para eles. Então, aqui no Brasil. Não, isso na Inglaterra, durante esses 2 anos que eu fiquei lá. Eu fiquei tá. Porque aqui no Brasil também teve algumas edições aí desses heróis aí. Teve, mas eu acho que depois. Esse material que eu fiz nunca foi publicado aqui, era uma editora pequena de lá. Entendi. Mas, enfim, então eu tive esse período onde eu trabalhei lá, né, ia nos eventos, participei de vários fanzines na Inglaterra. E aí, quando eu voltei para cá, eu tive que, entre aspas, recomeçar de novo. Né, 2 anos fora, o mercado já tinha mudado, as revistas nessa época tinha metal pesado. Aí eu fui lá, conheci o Eluir Pacheco. Nossa, uma revista assim memorável. Maravilhosa, exatamente. E acabei trabalhando com tradução durante muito tempo. Traduzi revistas para metal pesado, que eles pegaram a licença da Vertigo, né? Então, muitas revistas de autores ingleses eu acabei traduzindo para o português. E logo na sequência comecei a fazer ilustração para a editora Abril. Então eu fiz, durante 5 anos, eu praticamente só fiz, em termos de desenho, infografia, que são diagramas, né, para a revista Super Interessante. Para a revista Super Interessante. Boa revista também. Muito legal. Legal. Agora, você comentou lá no comecinho que você tinha feito Robin Hood e tal. Foi nesse período de 2 anos aí, não? Não, aí, então, de novo, a carreira paralela, certo? Porque aí, em 2004, eu falei, chega de fazer ilustração, eu estava trabalhando muito com 3D, com programas de 3D, Lightwave e outros, e eu estava deixando de desenhar na mão, eu estava com saudade de desenhar no papel, com tinta, com pincel, e falei, chega, não quero mais trabalhar com 3D, a essa altura eu já estava publicando em várias outras revistas, tudo fazendo a infografia, revista Saúde, Aventuras na História e outras, e falei, chega, não me passe mais trabalho de 3D, eu quero fazer ilustração no papel e, de preferência, história em quadrinhos. E então isso foi em 2004, eu acabei também, né, levei a sério isso de voltar a fazer quadrinhos, e eu entrei na coletiva Front, que era a revista Front, né, que era publicado pela Via Lettera, e acabei editando durante 2 ou 3 números, e também na revista Front, era livro, a gente chama de revista, mas é livro, ia direto para livraria, ainda dá para encontrar uma coletânea boa, teve umas 10 edições ao todo, né, os Gêmeos publicaram lá, foi um projeto do Keeper, Osvaldo Pavanelli fez as capas de algumas edições que ficaram lindas, Samuel Casal participou de várias edições, era um coletivo e todo mundo produzia, os livros eram temáticos, e aí a gente votava, o grupo inteiro votava nas melhores histórias para entrar na edição impressa. Foi uma experiência bem bacana. E eu acabei me juntando com mais 3 autores para fazer, a gente saiu da revista, né, do projeto Front, e a gente foi fazer a nossa revista de banca, chamada Caos.
a gente decidiu produzir 3 números, a gente não ganhou nada, né? A gente sabia que não ia vender o suficiente para pagar as contas nem nada, então a gente projetou 3 edições e a gente projetou cada edição para ser independente. Apesar de ter personagens recorrentes, a gente projetou cada edição, porque no Brasil um dos problemas é a distribuição. A gente sabia que talvez a pessoa que encontrasse o número 1 na banca nunca ia ver o número 2 ou o número 3. E a mesma coisa o número 3, de repente cai o número 2 na mão, o número 3 na mão, mas não encontra os números anteriores. Então, a gente, todas as histórias fechadas, arte em preto e branco e voltado para o mesmo público das revistas da Vertigo. Também foi um projeto legal. Então, 2004, isso, certo? Então, revista Front, na sequência, revista Caos. E, ao mesmo tempo, eu voltei a ir para a Inglaterra e fazer o contato com o pessoal lá. Então, em 2004, eu conheci o Tony Lee e mais alguns autores e comecei a produzir esse material que resultou no... Primeiro foi Tropas Estelares e depois numa sequência de livros que foi Robin Hood, Rei Arthur. Esses 2 foram publicados no Brasil. E mais recentemente, Joana d'Arc e Grace O'Malley. A Grace O'Malley foi uma pirata irlandesa do século XVI, que conheceu, ela foi contemporânea e conheceu a Rainha Elizabeth, a primeira. Legal, legal. Show Isso, de bola. Então, eu falo que tem carreiras paralelas, né, que não são... Né, só mais recentemente, né, então, o Robin Hood e o Rei Arthur foram publicados no Brasil, o Atômica, que eu fiz para os Estados Unidos logo na sequência, também foi publicado no Brasil por causa do filme. Então, agora tem um pouco de conversa, né, de diálogo entre o material que eu produzi para fora e o material que eu produzo aqui. Interno aqui. Legal. Agora, vamos comentar, então, um pouco sobre esse trabalho que você mostrou aí, né, a hora que você estava comparando os tamanhos ali, e eu vi que você tem outros projetos anteriores lá no Catarse, né? Tem. Então, comenta um pouco para a gente cada uma dessas publicações aí, que a galera já vai ficar louca para adquirir, porque, assim, a galera que acompanha a gente, principalmente, galera, um abraço aí, o pessoal do grupo do WhatsApp, os caras são doidos por HQ nacional. Tem um cidadão lá, um tal de Ítalo, ele é apaixonado por HQ nacional. Então, comenta aí para a galera que a galera vai pirar. Já é. Então, em 2004, outra coisa que eu decidi, né, quando eu resolvi, então, voltar a fazer quadrinhos, foi de não escrever o meu próprio material. Eu fiquei... Né, todos os anos em que eu produzi, tanto para a Inglaterra quanto para o Brasil, material de fanzine ou de revista pequena, histórias curtas, não todas as histórias, mas muitas das histórias eu escrevia. E eu decidi, em 2004, que eu ia focar no desenho e melhorar minha narrativa, meu traço, e que eu ia deixar a parte do roteiro para outros autores. Então, eu fiquei 10 anos trabalhando com o roteiro de outras pessoas, Tony Lee, Anthony Johnson e outros, e eu foquei exclusivamente na arte. Aí, em 2014, conversando justamente com o Will, a gente falou, eu acho que eu comentei, tipo, eu estou comemorando 10 anos de carreira de fato, né? Desde 2004, quando eu falei, eu vou voltar a fazer quadrinhos. E aí o Will estava do meu lado, a gente estava conversando com outras pessoas, ele falou, eu também estou fazendo 10 anos de carreira. E a gente olhou um para o outro e falou, vamos fazer alguma coisa quanto a isso? E aí a gente, né, ao longo de algumas semanas, a gente foi conversando e fechamos num projeto que chamou 2x10, que foi uma revista em formato americano. A gente também colocou no Catarse na época, foi bem na época da primeira Comic Con. Então, quando apareceu a notícia da Comic Con, a gente falou, opa, vamos pegar a mesa, vamos fazer esse projeto, esse é o momento. E aí a gente decidiu, como era 10 anos de carreira, o nome ia ser 2x10 e que cada um ia fazer uma história de 10 páginas. Aí o Will, depois de 1 ou 2 semanas que a gente tinha decidido já, ele falou, olha, a minha história vai ser só o início do meu próximo projeto, que foi o 10.000 Léguas Transamazônicas. Sensacional. Junto com os Paca. E aí eu pensei, quer saber?
eu vou fazer a mesma coisa. Não vai ser uma história fechada, vão ser as primeiras 10 páginas do meu próximo projeto. E eu já estava, né, fazia um tempo, cozinhando algumas ideias que estavam me interessando, tipo Amazônia, índios, natureza, super-herói brasileiro, e acabei, então, fazendo esse projeto aqui. Então, no 2x10, saíram as primeiras 10 páginas dessa história, que já é a história completa. São 48 páginas, é um super-herói brasileiro combatendo um vilão nuclear no meio da Amazônia. Putz, sensacional. Para complicar um pouco as coisas, então tem a história do super-herói, o nome dele é Mega Ultra, e esse daqui é o vilão nuclear. Caramba. E ao mesmo tempo que a gente acompanha, então, essa aventura dele, a gente também acompanha um momento na vida de 2 autores de quadrinhos. Putz, cara, que legal. Eles estão fazendo a história que você está lendo do Mega Ultra. Eles são os criadores do Mega Ultra. Meu, muito legal. Cara, então, que sacada. Meu, sensacional. Então a história vai alternando entre a vida dos autores e a aventura que eles estão fazendo. HQ. A vida dos autores é no branco e preto e a HQ no colorido. Isso, e eles estão no estilo cartoon, então, em teoria, eles são a vida real, porém, eles estão no estilo cartoon. Cartunesco. O que é num desenho mais realista, na verdade, é a história em quadrinhos. Então, com isso, eu pude contar um pouco, né, porque a história deles não é verídica, mas tem um pouco das preocupações, um pouco do que passa na cabeça. E, aos poucos, as histórias vão conversando entre si. Claro que tem dilemas e acontecimentos, mas elas vão se influenciando. Cara, sensacional, sensacional. E essa aí tem lá na Comics, se a galera quiser pedir. Tem em todas as lojas também, tanto lojas. na Ugra, quanto na Comics, na Mitos. Agora, deixa eu só perguntar um negócio. Já que você tem amizade com o Will e tal, cara, não rola um crossover desses heróis aí? Hã? Sideral Man e tal. Hã? Já pensou? Então, a gente já pensou nisso, sim. É possível, mas a gente vive com outros projetos rolando o tempo todo também. Né, aquela coisa de, uma vez que eu comecei a escrever, né, então eu escrevi esse, né, amarrei em 48 páginas, mas logo essas outras ideias que deram origem ao 10 Dias Perdidos estavam pipocando e pedindo para ter uma saída. Então, 10 Dias Perdidos é um projeto mais longo, vão ser quase 180 páginas ao todo, vai precisar de mais tempo. Mas no 2x10 a gente fez pôster, a gente fez 2 pôsteres, né? É um pôster, na verdade, com 2 metades, onde eu desenhei todos os personagens do Will e ele desenhou todos os meus personagens. Muito legal mesmo. Esse projeto, a hora que você mostrou a capinha ali, eu já me apaixonei, porque eu gosto bastante de super-herói nacional também. Eu sou do terror, né? Eu gosto de HQ de terror. Aliás, quem gosta de HQ nacional e não gosta de HQ de terror tem algum problema na cabeça. Mas eu sou muito fã dos heróis nacionais aqui. Eu gosto demais dos nossos heróis, né? Então, esse projeto aí também eu já me interessou. E tem alguma ideia de sair mais alguma coisa do personagem ou não? Esse personagem se encerra nesse ciclo aí mesmo? Se encerra por aqui. Por enquanto, eu tenho ideias, né, que podem seguir adiante, mas é isso, a gente tem um tempo limitado na vida, né? Tipo, mesmo esses quadrinhos todos que tem na estante, tem uma boa parcela, aqui atrás vocês não estão vendo, mas tem mais pilhas e pilhas. Eu não li tudo, né? É aquela coisa. Então, a pilha de leitura, eu acho que é um problema para todo colecionador, viu? Até os 20, 30 anos, eu achava assim, meu, é um absurdo. Como assim? Você compra livro, compra quadrinho e não lê? Tipo, e hoje em dia eu não tenho tempo, então é tipo, agora eu entendo, realmente é possível comprar. Então, a pilha de leitura, pelo menos com a mim, que nem essa semana agora, eu recebi um pacote que eu tinha comprado, e aí, greve de correio, o cara estava demorando, eu recebi, e o bicho é um tijolo assim, é o Nathan Never volume 1, da editora Grafite, e tá grosso assim. Chegou na quinta-feira, e eu já tenho uma pilha de leitura que fica aqui do meu lado,
que tá razoável a pilha de leitura. Mas daí eu peguei aquele Nathan Never, eu falei, meu, eu não vou botar isso aqui Sei. no final da pilha, não. Eu vou ler esse aqui primeiro. Então tem coisa que fica na pilha, chega a ficar anos na pilha, né? Porque ele vai ficando mais para baixo e tal. Por isso que é legal também HQ com menos página, como esses seus projetos aí. Isso. Né? 50 e poucas páginas, assim, é uma leitura mais fácil. O 10 Dias Perdidos, eu estou produzindo, então, de 20 em 20 páginas, né? Cada capítulo tem entre 20 e 22 páginas de história, porque eu também coloco material extra no fim, também para quem gosta de ver. Nesse daqui, justamente, não tem. No 4 não tem material extra, mas no 1, 2 e 3 tem. Para quem gosta de ver esboço, eu acho incrível, pessoalmente, eu adoro ver, né, isso também. de outros autores. Então tem esboços, tem páginas. Eu sempre convido, toda edição, eu tenho convidado pessoas para escreverem pós-fácil. Então tem uma página de pós-fácil, né? Foi a Rafael Fernandes, Carol Pimentel, Cadu Simões, a Marcela Godoy, e nessa edição é a Gabriela Franco. Então, toda edição tem um materialzinho extra, que não é complementar, eu convido as pessoas para escreverem o que quiserem, que tem a ver com o tema de tempo, ou magia, ou ciência, alguma coisa que cruza com os temas da revista. Cara, então, 20... Sensacional. 20 e pouquinhas páginas de HQ? Isso, 20 a 22, 21, 20 ou 20, varia de edição a edição, que é uma das coisas que é legal de poder editar e publicar o próprio material com a ajuda dos apoiadores no Catarse, é de que eu faço meu prazo, né, eu publico quando está pronto, eu dou aula, eu faço ilustração, tenho outros trabalhos, então o quadrinho é uma das minhas prioridades, mas eu não tenho uma data certa para lançar, eu vou produzindo e com isso eu posso me dedicar a fazer o melhor possível. Sim, e realizando aquele sonho de menino lá de 6 anos de idade. Né? Exatamente. E isso do tamanho do material, né? Então eu tenho ali 2, 3 páginas no fim que eu posso, né, usar mais material, usar mais páginas se eu precisar para contar a história, ou colocar menos, mas é sempre pelo menos 20 páginas de história, né? E aí eu estou brincando, uma das coisas que eu acho muito legal, eu adorava quando moleque, aquela coisa do fim da história, no fim do mês, tipo, que terminou o gibi, tipo, o que vai acontecer agora? Né? Quando a gente lê um graphic novel, um álbum inteiro, não tem isso, você lê tudo do começo ao fim, no máximo você escolhe o momento da pausa, e nesse quadrinho, eu, como autor, eu estou podendo escolher o momento de dar pausa, e eu sei que possivelmente, né, o leitor vai ficar 2 ou 3 meses até ler a próxima edição, mas eu estou gostando disso, de colocar um gancho no final. Dar uma instigada, mas tem... Eu acho que a maioria dos leitores gosta disso também. Eu sou apaixonado por esse... Né, que todo mundo fala na época do Tex, que eu lia o Tex, o mensal, né? O famigerado continua no próximo... Famigerado por quê, caramba? Né? Assim, te cria aquela sensação de aguardar e tal. Eu gosto, eu acho gostoso. Mesmo hoje em dia com o streaming, né, com Netflix e outros, que é possível da gente passar o fim de semana todo assistindo o seriado, do começo até o fim, mas eu estou gostando de parar, assistir um capítulo, no máximo 2 por dia, né, ir pausando, e esse gancho no fim dá aquela instigada, você passa o resto do dia seguinte, assim, opa, mal posso esperar para ver o próximo capítulo. Eu sou exatamente assim, e às vezes tem brigas homéricas aqui em casa com a minha esposa, porque a última que a gente foi assistir juntos, e aí agora a gente não assiste mais a série junto, porque não dá, era aquela série Picard, da Amazon, né, da série Jornada nas Estrelas, que era o Capitão Picard, o careca, ele voltou, fez uma temporada nova. Então, e assim, a Amazon, inclusive isso é uma coisa que está mudando,
os serviços de streaming não estão mais disponibilizando tudo de uma vez. Eles Tá. voltaram a disponibilizar semanalmente. Mas, assim, como eu demorei para comprar, para assinar a Amazon, que eu tinha só a Netflix, quando eu assinei, a série já estava no 5º episódio. São 12, se eu não me engano. Então, tinha os 5 primeiros disponíveis, só que a Amazon estava disponibilizando um por semana. E aí, eu assinei, eu falei para minha esposa, não, vamos assistir aqui e tal, não sei o quê. Aí eu assisti o primeiro e, pum, tava tirando, ela falou, não, mas tem mais 4. Eu falei, você tá louca? Vamos assistir pausadamente. Não, não sei o quê. Ficou uma briga, no fim, eu perdi, tive que assistir, né? A gente perde a briga, mas... Então, tive que Mantém assistir o os 5 casamento. episódios, mas, assim, eu não gosto, eu gosto de esperar. E mesmo os serviços de streaming, se você prestar atenção, muitas das séries, eles estão fazendo isso agora. Eles Isso. lançam Uma por semana. Exatamente. Até para aumentar o número de, sei lá, de acesso, de comercial, Sim, enfim, não fazer sei. voltar. Isso Exatamente, mesmo. exatamente. Porque se você tem 10 episódios em 10 semanas, uma série como Game of Thrones, você fica 10 semanas com aquilo em alta, bombando no YouTube, Sim, bombando no Insta. Se você bota tudo no começo, em 3, 4 dias, todo mundo já viu, comentou, e você fica as outras 9 semanas sem a série ser comentada, entendeu? é verdade. Acho que sim. Né? É, Isso mesmo. show de Tudo. bola. Agora, você pode passar para a gente quanto que está custando aí cada edição? O 10 Dias Perdidos, até o 5º número, eu não imagino que vá aumentar, mas né, talvez com o preço A do situação papel, do jeito que principalmente, tá, o dólar o subindo, o dólar, papel cotado a exato. dólar. Mas até o 5º número está R$10 por capítulo. Legal, preço joia, joia. É. E o outro aí, quanto que tá? Que eu já estou fazendo a conta aqui, quanto que eu vou gastar. Legal. O 10 Dias Perdidos é que eu estou fazendo preço promocional no Catarse. Tá R$15. Esses preços no Catarse também vai, né, acho que são R$5 a mais pelo envio. Mas nas lojas vai variar, porque na época que eu lancei a R$30. Então vai depender da loja, vai ter loja que vai ter a 30, mais caro do que 30 não vai ter, mas algumas lojas vão dar desconto. Então entre 15 e 30 vai ser um preço variante. Legal, legal. E eu acho bacana isso, assim, você ter o preço promocional no Catarse. Isso. Saiu do Catarse, eu acho natural, até que fique um pouco mais caro e tal. O que eu acho sacanagem é você ter no Catarse, sei lá, 50 paus, E sai do depois mais barato. Catarse, vai para a Amazon e vende a 25. Aí o cara que apoiou, o cara que fica se sentindo um babaca, fala, meu, eu apoiei, ajudei. Então, isso aí eu acho que é muito bacana que você faz. O Catarse é o preço promocional. Saiu daqui, quem não puder ou não tiver condições, infelizmente vai pagar um pouco mais caro depois, né? Pessoalmente, eu também prefiro ver desse jeito, que o Catarse seja o lugar onde tenha um benefício em termos de preço e também um benefício em termos de extras, né? Então, isso do mini print, algumas pessoas dão cartão postal ou marcador de página, né, de acordo com meta estendida. Eu acho muito legal de que o pessoal que apoia primeiro consiga não só um contato direto, né? Eu sempre coloco o autógrafo em todas as revistas que são compradas pelo Catarse, mas também consegue algum benefício extra que mostra que estava lá desde o primeiro dia do projeto. Não, é isso que você falou do contato também, é muito bacana, porque assim, eu confesso para você, o meu primeiro Catarse que eu fiz foi de um projeto do Felipe Fogosi, aquele foi o... Cara, não foi o Caos, foi um antes do Caos. Que é o Aurora. Comunhão? Não, Aurora. foi o Aurora, eu apoiei o Aurora, e aí, assim, porque ele mesmo troca o e-mail com você e tal, né?
acaba ficando um negócio assim, próximo, que aí, Sim. cara, vira e mexe, eu passo e-mail para ele passa e-mail para mim. Acabei comprando depois o Comunhão, comprando todos. O projeto do Catarse, eu fiz até uma loucura, acabei pegando a recompensa lá, só para realizar o sonho de ser um quadrinho de HQ. Então, eu estou em 3 quadrinhos da HQ Você Cal. tá ótimo. Então, agora eu posso morrer, É. que eu estou imortalizado em algum lugar, Você é um né? personagem. Legal. Exatamente. Tudo bem que são 3 quadrinhos ali, mas tá, eu estou Você tá feliz, lá. estou realizado. Então, essa proximidade que cria Uhum. do leitor com o artista, cara, é muito legal. A gente É conversa muito sobre isso várias vezes com o Daniel e com a rapaziada no chat, né? Uhum. Que o leitor gosta de se sentir parte do projeto. Então, Sim. quando o cara tá no Catarse e ele, pô, vê o cara, o próprio autor passou um e-mail para mim, me falando, ó, isso, tal, vai atrasar aqui, eu vou adiantar ali. Cara, o leitor se sente parte do projeto, entendeu? E isso é muito bacana, né? É muito legal. É uma versão virtual do que a gente tem nos eventos, né? Onde Nos a gente eventos, vai, exatamente. encontra, né? Pega autógrafo e bate um papo ali ao vivo e pode É. participar um pouco. E aí a versão virtual, né? Online, que o Catarse, no caso dos Estados Unidos, o Kickstarter proporcionou de poder ter esse, né, realmente acompanhar o projeto. Isso de você está dentro de uma revista, me lembrou também uma coisa que rolou com o Juliano, o Capora, e na época que eu estava fazendo, que ele estava tendo aula comigo, eu estava dando aula, eu estava fazendo a revista do quadrinho, o álbum do Rei Arthur, lá para a Inglaterra. E aí ele, na época, ele estava vidrado em história celta. Né? E ele falou, me coloca dentro da revista, me põe como um personagem, qualquer personagem. E até Aí artista tem esse sonho. Se bem que na época ele estava aprendendo, né? ele era mais moleque, mas já era artista, já É. era pela temática que ele queria estar. E aí eu acho que foi o Gawain, ele é o Sir Gawain. E aí quando ele viu o material impresso, falou, cara, que legal, que demais. E aí ele me contou uma coisa que eu achei interessante, e desde então eu estou pensando nisso, quando eu desenho. Ele falou assim que e ele falou, ele na época ele fazia aula ou ele conversou com o druida ou alguma coisa assim, e ele falou uma coisa de que quando você é inserido numa história, mesmo que hoje em dia, você acaba alterando a história ou a visão da história. Eu achei muito interessante, assim, de que a história, isso também tem um pouco a ver com... depois eu ouvi essa teoria. A história é viva, a gente está vivendo a história. Sim. Não só a nossa história, o século XXI está sendo feito nesse exato momento. Nós estamos participando. A pandemia, essa coisa da gente ter lives e estar debatendo, né, bate-papos virtuais, isso é fazer história. E seja lá o que acontece agora, governo do Brasil, governo dos Estados Unidos, está tudo vivo. A gente está influenciando a história e vai estar nos livros de história daqui a 20, 30 anos. E não só isso, mas a maneira que a gente registra a história agora é o que vai influenciar É o que a vai visão que as influenciar, pessoas têm exatamente. daqui a 20, 30 anos. E não só isso, mas aí relacionando mais diretamente com o que o Juliano falou, mas a maneira que a gente encara a história do que já passou, século XVI, século X, seja lá quando for, a maneira que a gente encara a história faz com que essa história realmente mude, né? O Shakespeare, por exemplo, ele foi um autor que durante 100 ou 200 anos ele não foi considerado um grande autor. Ele era um autor qualquer, tipo um autor de novela mesmo. Dá para ver que as peças dele são novelescas, né? Tem paixão, tem casamento, tem morte. E foi só depois de algum tempo que os críticos de teatro começaram a falar, opa, tem algo de especial aqui nesse cara, né? Não, perfeito. E demorou esses 200 anos para ele ser reconhecido como um grande autor. Então a gente acabou mudando a história, A porque a gente concepção da história é verdade.
Assim como a gente está vendo com, né, o descobrimento dos Estados Unidos, Cristóvão Colombo, assim, a opinião sobre ele muda de tempos em tempos. Tudo é mutável, né? Então, estou achando interessante isso, de que assim, a gente está fazendo história enquanto a gente faz história. Exatamente, perfeito, sensacional, Sam. E já te aviso de antemão que a partir de hoje, deste momento, o senhor Juliano Capora só será tratado no TV Calafrio por Sir Capora. Ótimo. Boa, boa. Bom, Sam, cara, meu, que satisfação conversar contigo, te conhecer assim e poder conversar. Como eu comentei um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Isso aqui tudo, para mim, esse programa, eu faço assim com a maior satisfação e com a alegria de conversar com os artistas. Isso aqui, para mim, não Muito tem bom. preço, estar conversando com vocês, aprendendo com vocês, né? Então, cara, muito obrigado por você ter disponibilizado aí 1 hora do seu tempo, ter Obrigado, digo eu. ficado longe da pequenininha aí, que Vou ter que cuidar dela agora. Muito obrigado mesmo, viu, Sam? Valeu. Obrigadão mesmo, Cássio, pelo convite, pelo seu tempo também. E, pessoal, quem quiser conhecer, então, 10 Dias Perdidos, por favor, nas lojas, ou no Catarse, ou no YouTube, né, eu coloquei os vídeos de produção e tem um videozinho com, né, todos os momentos, que dá para assistir em 8 minutos, saber como é que foi produzida a revista. Show, joia. Sensacional essa ideia, hein? Bom, galera, foi isso então. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esqueçam, vamos aí apoiar o projeto do Sam. Eu fiquei apaixonado aí por essa história em 8 capítulos. Eu não tinha imaginado que era assim quando o Juliano comentou comigo. E eu já vou contar um negócio aqui para vocês, ó. Depois eu vou dar uma chavecada no Sam, perguntar se ao final dessas 8 aí não vai ter uma caixa para a gente deixar todas as 8. É bem possível. Aí, ó, tá vendo? Já estamos conseguindo aí. Galera, muito obrigado. Sam, grande abraço. Valeu, obrigadão. E até o nosso Até. próximo vídeo.